de Deus pela sua casa, pela sua família. Não é tarde demais, Deus pode fazer. Gênesis capítulo 13, versículo 7. 13, versículo 7, ele diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado do Abrão e os pastores do gado do Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Vamos entender um pouco, porque Deus chamou Abraão, e Abraão ouviu a voz de Deus, e Abraão obedeceu a Deus, seguindo a direção que Deus havia dado a ele. O resultado disso, irmão, Deus abençoou Abraão muitíssimo. Abraão foi muito abençoado, e como Ló estava com ele, Ló também foi muito abençoado. Tão abençoado que a terra começou a ficar pequena para os seus rebanhos. E a Bíblia diz que além do rebanho do Ló e do Abraão, havia também naquela terra os cananeus e os fariseus. Resultado disso, a Bíblia diz: houve contenda entre os pastores do gado do Abraão e os pastores do gado do Ló. Gente, a terra já estava pequena para o Abraão e para o Ló, para os seus rebanhos. Só que além da terra já estar pequena para eles, naquela terra ainda estavam os cananeus e os fariseus. Quem eram os cananeus e os fariseus? Inimigos, adversários que estavam naquela terra, irmão. E por causa do inimigo, adversário naquela terra, a terra ficou ainda menor para os pastores, para o rebanho do Abrão e do Ló. O resultado, contenda. Começou a haver contenda, começou a haver confusão entre os pastores do gado do Abrão e os pastores do gado do Ló. Irmão, às vezes a presença do inimigo na terra está provocando essas contendas. A presença do inimigo na casa está provocando essas contendas, está provocando essa discórdia, provocando essa confusão. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter cuidado, porque muitas coisas que acabam acontecendo, acontecem porque o inimigo ainda está na terra, porque o inimigo está conseguindo um lugar nessa terra. Ora, em vez do Abraão e Ló se unirem e lutarem contra aqueles inimigos e expulsarem aquele inimigo para ter mais lugar na terra, não, eles começam a contender um com o outro, eles começam a brigar um contra os outros. Irmão, nós precisamos ter cuidado para ver se não está entrando na nossa terra, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, um inimigo que está diminuindo mais, que está tomando a terra e está colocando um familiar contra o outro. E aí, irmão, começa a contenda, começa a confusão, começa a briga, começa a intriga. É um zangado, é um chateado, e a pessoa não consegue perceber que é o inimigo na terra dela, é o inimigo na casa dela, é o inimigo ali provocando aquela contenda. Irmão, muitas coisas que acontecem dentro da casa, dentro lá, é o inimigo que está ali, é o inimigo que está provocando, é o inimigo que está diminuindo a terra, o inimigo que está provocando, jogando um contra o outro, e a pessoa às vezes não percebe, e está se deixando levar, e está brigando, está contendendo a esposa com o marido, ou a mãe com a filha, está tendo contenda, está tendo confusão entre os irmãos, tanta confusão, discussão, briga, coisas que acabam acontecendo por causa do inimigo nessa terra. E aí a Bíblia diz mais, versículo 8: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolher, eu irei para a esquerda. Por causa da contenda que estava acontecendo entre os pastores do gado do Abrão, o Abrão então chama o Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, porque nós somos irmãos. O Abrão, o pensamento dele até que é boa, que ele não quer contenda, ele não quer briga entre eles, ele não quer confusão entre eles. O problema é a decisão que ele vai tomar,
é a maneira que ele vai tentar resolver essa situação. Como é que ele vai resolver? Não está toda a terra diante de você? Escolhe, vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A solução do Abraão para resolver aquela situação, para que não houvesse mais contenda, era que um se separasse do outro, que um se afastasse do outro. Irmão, quantas pessoas estão se deixando levar? Às vezes o inimigo provoca a contenda, e aí um começa a se separar do outro, um começa a se afastar do outro. É a esposa que já não quer falar com o marido que está zangado com a esposa. Irmão, a pessoa está tomando atitudes que não vão resolver de verdade, ao contrário, atitudes que podem trazer problemas ainda maiores, que podem criar situações ainda piores. O pensamento do Abraão até é bom, ele não queria contenda entre eles. O problema é a decisão que ele está tomando. Vamos nos separar, você vai para o seu canto, eu vou para o meu canto. E assim está dentro da casa, a casa está dividida, cada um para um canto, cada um para um lado. Estão se separando. Irmão, muitas vezes fisicamente, alguma separação espiritual, emocional. A pessoa não se importa mais, a pessoa não liga mais, a pessoa não fala mais. E infelizmente é porque eu não quero mais confusão, é que eu não quero mais saber dessas brigas, eu não quero. E a decisão que ela está tomando, irmão, pode e vai gerar problemas maiores, situações ainda mais difíceis. Ela não percebe, ele não conseguiu enxergar. O Abraão só olhava para o Ló só olhava para Abraão. Eles não conseguiam ver os cananeus e os fariseus que habitavam naquela terra. A pessoa não consegue ver como o inimigo está agindo, como o inimigo está provocando, como o inimigo está conseguindo reduzir os espaços e jogar um contra o outro. Que aquela contenda, que aquela confusão, que aquela intriga, que aquela briga, que aquela discussão, irmão, é o inimigo que está provocando. E aí a pessoa se deixa levar por isso e tenta resolver do seu jeito, da sua maneira, e aí acaba se separando, e acaba se afastando, e acaba se distanciando um do outro. Versículo 10: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Depois que o Abraão chama o Ló e diz: olha, escolhe aí para onde você vai, toma o teu rumo, o teu caminho. O Ló levanta os seus olhos e vê a campina do Jordão, que era toda bem regada, era verde, irmão, parecia o paraíso. O paraíso antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Sabe o que significa isso? Aquele lugar que parecia tão bom já estava condenado. Era um lugar de condenação, era um lugar de destruição. Irmão, cuidado para você não se deixar enganar pela tua visão, pelo teu entendimento. É por isso que a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se deixe levar pelo seu próprio entendimento, porque às vezes no seu entendimento parece tão bom, no seu entendimento parece que é a decisão certa, no seu pensamento é o melhor a ser feito, e você não tem ideia da destruição que está lá, você não tem ideia do sofrimento que está lá. O Ló levanta os olhos e aquele lugar era perfeito, mas aquele lugar vai ser destruído pelo Senhor. Aquele lugar é um lugar de destruição. Cuidado para você não estar se deixando enganar pelo seu entendimento, pela tua visão. Continua lendo o versículo 11: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se, e se separaram, e se distanciaram um do outro. Irmão, cada um por causa de uma contenda. Houve uma contenda entre eles. Em vez de acertar, em vez de consertar, em vez de corrigir, não, vamos cada um para o seu canto, vamos nos separar, e cada um toma o seu rumo. O Ló vai para as campinas do Jordão, vai para o que para ele parecia ser o melhor. Irmãos, estão distantes, estão longe, estão separados. Continua lendo o versículo 12: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores
contra o Senhor. Agora o Ló, separado do Abraão, ele parte para Sodoma, aquele lugar de condenação, aquele lugar de destruição. Vai o Ló agora para o meio de um povo que a Bíblia diz que eles eram maus. Ele vai habitar no meio de um povo que a Bíblia diz que eles eram grandes pecadores. Porque se você se afasta, meu irmão, você que é a luz, você se afasta do familiar, você se afasta daquela pessoa por causa de uma contenda, por causa de um problema. Sabe o que vai se aproximar dele? As trevas. Se você que é de Deus, se afasta dele, se distancia dele, se separa dele, sabe o que vai se aproximar dele? Irmãos pecadores, os homens maus. Pessoas às vezes não entendem que o inimigo provoca a contenda, o inimigo provoca aquela confusão, aquela discórdia, o inimigo coloca aquela intriga. Para quê? Para que um se distancie do outro, para que ele possa começar se afastando, e se afastando, daqui a pouco está envolvido com o que é mal, está lá no meio do pecado, está lá no meio do erro. O Ló andava com Abraão, Abraão homem de Deus, Abraão servo de Deus. Só que por causa da contenda eles se afastam um do outro, e agora o Ló vai lá para o meio dos homens maus, agora o Ló vai lá para o meio dos pecadores. Cuidado, porque às vezes a armadilha, o plano do inimigo é esse: afastar o familiar de você, distanciar você daquela pessoa, para que ele comece a trazer os maus, comece a levá-lo para o pecado, comece a levar para o engano. Capítulo 14. Vamos diminuir um pouquinho a leitura, porque por causa da contenda eles se separaram. Ló agora está indo para um caminho errado. Ló está indo agora para o meio de pecadores, no meio de homens maus, por causa de uma contenda. Só que a Bíblia diz, Gênesis 14, versículo 8: então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedolamer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Arafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasa, 4 reis contra 5, por causa de uma contenda que houve entre os pastores. Eles se separaram, porque achavam melhor que cada um tomasse o seu rumo, cada um ficasse no seu canto. E aí o Ló agora vai lá para Sodoma, ele fica morando nas campinas de Sodoma. Irmãos, por causa de uma contenda, ele sai de lá, porque achou que a melhor solução era essa. E agora o Ló vai enfrentar um combate, uma guerra. 4 reis contra 5 reis vão guerrear. Ele saiu, eles se separaram por causa de uma contenda. E agora o Ló vai cair em uma guerra. Ele chega numa terra onde não vai demorar muito tempo. Irmão, estoura uma guerra, um combate que vai ter de 5 nações contra 4 nações. Uma guerra grande. Olha, o problema deles era só uma contenda. Para tentar resolver a contenda, o Ló agora cai em uma guerra. É para você entender que às vezes a pessoa, para resolver uma situação, ela não tem o cuidado que deveria ter, ela acaba caindo em uma situação ainda pior. Continua lendo o versículo 10: e o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e o restante fugiram para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e foram. Então, naquela guerra que veio contra a Sodoma e Gomorra, os reis de Sodoma, aonde o Ló morava, foi derrotado. Eles caíram ali. O exército que venceu a batalha invade a cidade e leva tudo que era de precioso. Mais 12 também tomaram a quem? Tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram.
Irmão, o Ló se separa do Abraão, e se separando do Abraão, ele vai para Sodoma, para aquele lugar de condenação, para aquele lugar de destruição. Ele vai para o meio dos homens maus, para o meio daquele povo pecador, e para se livrar por causa de uma contenda. Agora ele está envolvido numa guerra, agora ele está sofrendo com uma guerra que se levanta lá, aonde Sodoma é derrotado, e os reis vencedores invadem Sodoma e levam tudo que tinha de precioso. Levaram também a Ló e a sua fazenda, e a sua casa, e as suas coisas, e todos os seus bens. Irmão, Ló agora está preso. O Ló agora pode ser, eu vou repetir isso algumas vezes, o Ló pode ser agora ou morto, ou se tornar um escravo daquele povo. Tudo isso, gente, é o resultado, é a consequência. Só que, irmão, enquanto Ló estava com Abraão, irmão, nada disso acontecia com Ló. Enquanto Ló andava com Abraão, o Ló estava tranquilo. Qual era o maior problema do Ló quando ele estava com Abraão? Havia contenda entre os pastores dele. Os pastores entravam em confusão, e aí eles acharam que o melhor era se separar. E agora, separados, irmão, o Ló é levado pelo inimigo como prisioneiro, aonde ele pode morrer ou se tornar um escravo. Irmão, às vezes o inimigo vai trabalhar, o inimigo vai provocar as contendas, o inimigo vai provocar discórdia, vai colocar uma intriga. Para quê? Para separar um do outro, para distanciar um do outro. Por quê? Porque enquanto Ló estava com Abraão, irmão, ninguém tocou no Ló, nenhum mal aconteceu com Ló. Só foi o Ló se separar do Abraão para que viesse uma guerra, para que ele fosse preso e levado, ele e toda a sua fazenda e toda a sua casa. Ele perde tudo. Às vezes o inimigo vai provocar contenda. Para quê? Para separar, para distanciar, para fazer com que você não queira mais orar por aquela pessoa, você nem quer mais falar com ela, e a pessoa não entende que aquilo ali é uma cilada do inimigo, é uma estratégia do inimigo. Por quê? Porque ele quer levar o Ló com ele, ele quer tomar o Ló para ele. E uma pessoa não está vigiando, está tendo cuidado, está se deixando levar pelas intrigas, está se deixando levar pelas confusões, pelas contendas, está tendo contenda. Ela não percebe que é o inimigo que muitas vezes provoca uma contenda aqui, é o inimigo que provoca uma confusão ali, que cria uma situação para deixar você chateado, para deixar você zangado, para afastar você do familiar, para que você não ore por ele, para que você não queira chegar perto dele, e você longe dele. O inimigo consegue se aproximar, o inimigo consegue prendê-lo, consegue levar ele para a bebida, levar ele para as drogas, prende ele lá no vício, prende ele lá no pecado. O Ló foi levado preso. Por quê? Estão separados do Abraão. O Abraão é o servo de Deus, a bênção de Deus estava sobre Abraão, mas eles estão separados agora, estão longe um do outro, e longe, irmão, Ló se torna um alvo fácil. Você precisa estar mais atento, porque muitas vezes essa contenda, essas confusões, essas picuinhas que acontecem, é só para separar você, é para separar você da família, é para distanciar você daquela pessoa. Por quê? Porque enquanto você está com ela, você é o Abraão, a bênção de Deus está sobre você, você está orando, você está intercedendo, você está clamando, o inimigo não toca, o inimigo não leva. Então o inimigo vai começar a provocar as contendas, para você se chatear, se magoar, se revoltar. Eu não vou orar por ninguém, eu não estou nem aí, se quiserem, para deixar você de mal. Uma pessoa não sai de casa não, mas ela está separada, está dentro de casa, e a filha não fala com a mãe, está dentro de casa e o marido não fala com a esposa, está dentro de casa e os irmãos estão de mal. O que é isso? Irmão, estão separados, estão distantes, e é tudo que o inimigo quer para poder agir, para poder tomar ele, para poder prender ele, para levar ele lá para o meio do mal, para colocar ele lá no meio do pecado, e aí sim domina ele e leva ele preso. Continua lendo, diz mais, versículo 12, ou versículo 13: então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Manre.
o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Irmão, conseguiu fugir daquela prisão, e aí foi até o Abraão. Abraão, você não sabe o que aconteceu, teve uma guerra. Abraão, o Sodoma e Gomorra derrotado, caíram por terra. O teu sobrinho Ló, pois ele também foi preso, ele foi levado. Quando Abraão ouviu que o sobrinho dele foi preso, Abraão falou: bem feito, quem mandou ele se separar de mim? Eu acho bom, ele está pagando agora. Não, sabe o que Abraão fez? Ele armou os seus soldados, os seus que estavam com ele, nascidos na sua casa, 318 homens. O Abraão vai preparar o seu exército e vai resgatar, e vai em busca do seu sobrinho. Irmão, Abraão não vai dizer: eu acho bom para ele, isso é o que acontece com ele, isso ele merece. Não, Abraão não vai se alegrar, Abraão não vai gostar do que aconteceu, não. Abraão não vai comemorar o mal que aconteceu. Abraão vai preparar para ajudar, para socorrer, para livrar. Porque se o Abraão não fosse socorrer o Ló, meu irmão, o que o inimigo queria fazer ia conseguir. Se o Abraão não fosse resgatar o Ló seria, como eu falei, o escravo ou o morto. O Abraão não vai deixar que os planos do inimigo se completem com Ló. Meu irmão, não deixe que o plano do inimigo seja completo sobre o seu familiar. A gente fica, porque eles fizeram alguma coisa contra, porque de alguma maneira eles nos chatearam, de alguma maneira eles nos prejudicaram. Aí quando eles estão mal, irmão, isso é maldade de coração. A pessoa fala: bem feito, está pagando. E se a mão de Deus, não é a mão de Deus, não, é o inimigo que está agindo sobre ele. E se você não fizer nada, a obra do inimigo vai ser completa sobre ele. Nós precisamos, meu irmão, entender que se não formos nós, se não for você, eles vão perecer por completo. O Ló já tinha sido preso. Se o Abraão não for socorrer o Ló vai ser escravo, vai ser morto. Meu irmão, não deixe o inimigo completar a obra dele. Se levante para socorrer, se levante para ajudar, se levante para interceder, se levante para lutar por aquele familiar. Continua lendo, ele diz mais, versículo 15: e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o seu povo. Abraão vai, irmão, com os 318, o que os 5 reis não conseguiram, Abraão com apenas 318 homens, ele consegue. Ele derrota os 4 reis, ele resgata as fazendas, liberta o povo, ele liberta também o seu sobrinho Ló. Como é que Abraão conseguiu isso? Porque a bênção de Deus estava sobre Abraão, porque Deus estava com Abraão. Irmão, a bênção de Deus está sobre você. Você tem que lutar por o teu familiar, porque se você não lutar, meu irmão, ele vai morrer, ele vai ser escravo do diabo, ele vai ser escravo do inimigo. É você que tem a unção de Deus sobre você. Irmão, o inimigo vai fazer de tudo para separar o Abraão do Ló. O inimigo vai fazer de tudo para separar você do familiar, para fazer com que você se afaste, se distancie, que você não queira saber. Por quê? Porque o inimigo sabe que é o Abraão que tem a capacidade, que tem a unção para ajudar o Ló. É o Abraão que tem Deus que ajuda a libertar o Ló. Meu irmão, é você que tem um Deus, é através de você que Deus vai resgatar o Ló, é através de você que Deus vai guardar, que Deus vai operar, que Deus vai agir. Então, sabendo o inimigo que é através de você, o que o inimigo faz? Ele provoca as contendas, ele provoca a discórdia, ele coloca as brigas para separar você do seu familiar, para separar o marido da esposa, para separar o filho do pai, a filha da mãe. A intenção é separar. Por quê? Porque enquanto Ló estava com Abraão, o Ló não sofreu nenhum mal.
No momento em que o Ló se separa do Abraão, o inimigo vem contra ele, ou uma guerra se levanta, o Ló é levado como prisioneiro. Então, se enquanto Ló está com Abraão, está bem, então vamos separar o Ló do Abraão? Então vamos colocar o Ló para longe do Abraão? Meu irmão, cuidado, porque muitas contendas, problemas que aparecem, confusão é o inimigo para separar o Ló do Abraão, para separar o marido da esposa, para deixar a esposa chateada, para deixar a pessoa zangada e não ora por ele, não intercede mais. Eclesiastes, vamos lá para a gente finalizar. Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes 10. Era o Abraão, meu irmão, que ajudava o Ló. Era a unção de Deus, era Deus com Abraão que guardava o Ló. Era Deus com Abraão que protegia o Ló. Era Deus com Abraão que não deixava que nenhum mal acontecesse com Ló. Então vamos tentar separar os dois. Pronto, separou o Ló do Abraão. Irmão, separou o Ló do Abraão, pronto, o Ló caiu na mão do inimigo. Eles vão trabalhar para separar, para distanciar, para colocar intriga entre você e o familiar, para deixar você zangado, chateado. Meu irmão, você precisa estar atento, porque o cananeu e o periceu estão na terra. O inimigo entra na terra para quê? Para jogar um contra o outro, para provocar a contenda dele, a discórdia dele, para você se afastar, se distanciar, para você não querer estar perto, para você não querer falar, para você não orar por ele, para você não interceder. E assim o inimigo consegue tocar no Ló. Eclesiastes capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta. Meu irmão, muitas coisas que acontecem, sabe o que é? É o espírito do governador se levantando. É o espírito do governador agindo. O que é isso? Meu irmão, é o inimigo lá trabalhando para quê? Para tirar você do teu lugar. Qual é o meu lugar, pastor? O teu lugar é na presença de Deus pela tua casa. O teu lugar é intercedendo pelo seu familiar. O teu lugar é orando pelo seu marido, é lutando pela sua esposa, é orando pelos seus filhos. Esse é o seu lugar. Então o espírito do governador se levanta para tirar você desse lugar, para afastar você dele, para distanciar, para deixar você chateado, aborrecido, zangado, para fazer com que você pare de orar. Meu irmão, não saia do seu lugar. Não saia. Não deixe o espírito do governador tirar você do seu lugar, fazer você parar de orar, de lutar, de interceder pelo seu familiar. Irmão, eu sei que infelizmente tem contenda, irmão, que não vai ter como evitar. Irmão, vai ter situações que não vai ter como evitar. Mas, meu irmão, não saia do seu lugar. Infelizmente vai ter, irmão, vai ter probleminha assim. Sempre tem algum problema, sempre tem algumas coisinhas. Irmão, não deixe essas coisas separarem vocês. Não deixe essas coisas distanciarem vocês, porque tudo que o inimigo quer é separar o Abraão do Ló, para poder tomar o Ló, para poder levar o Ló para a bebida, para as drogas, para a prostituição, para o adultério, para levar o Ló para o caminho mau, para levar o Ló para a destruição. Então, levantando-se contra ti o espírito governador, meu irmão, de repente começou umas confusões na sua casa, um problema na sua família. Meu irmão, é para você se levantar contra o espírito governador. Não é para você mandar embora a família, é para mandar embora o demônio que está perturbando a família. Peraí, não está normal não, é tanta confusão nessa casa, é tanta briga, é tanta picuinha, volta e meia tem uma coisinha. Meu irmão, o espírito do governador se levantou para que você se afaste da família, para você se separar, para você se distanciar, para você sair do teu lugar. O teu lugar é perante Deus pela sua casa, o seu lugar é na presença do Senhor pela sua família. Não deixe o espírito do governador, não deixe este inimigo que se levanta provocando contendas, discórdia, colocando brigas e intrigas, não deixe ele tirar você do seu lugar. Irmão, você está deixando o inimigo não fazer ficar magoado, está deixando o inimigo fazer você ficar chateado, virado contra o seu familiar. Irmão, você vai orar, não vai adiantar nada se você ora magoado com ele, se você ora com raiva dela, a tua oração não adianta nada. O inimigo tirou você do seu lugar, tirou você da presença de Deus. Você precisa entender que a maioria dessas contendas que acontecem
é o espírito do governador para tirar você do seu lugar, para tirar você da presença de Deus, para tirar você da intercessão, para tirar você da oração pela tua família. Enquanto Ló estava com Abraão, o Ló estava seguro, o Ló estava bem, o Ló se separou do Abraão, irmão, o inimigo tomou ele, o inimigo prendeu ele. Irmão, não deixe esse espírito governador tirar você do seu lugar. Não deixa, meu irmão. Você precisa entender: isso aqui é o inimigo que está tentando me colocar contra ele, que quer me colocar contra ela, que quer que eu pare de falar com ela, que eu fique com raiva dele. Eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar. Não saia do seu lugar. Irmão, o Ló é o ungido de Deus, o Abraão era o ungido de Deus. Era por causa do Abraão que o Ló estava seguro, era por causa do Abraão que o Ló estava bem. É tanto que quando Ló foi levado pelo inimigo, quem resgatou Ló? O Abraão. A unção estava sobre o Abraão. Então vamos separar o Ló do Abraão para poder pegar o Ló? Não deixe o inimigo separar você. Não deixe o inimigo distanciar você da sua família, do seu familiar. Irmão, é você o instrumento de Deus para resgatar esse Ló. É você o instrumento de Deus para libertar esse familiar.